Bom, gente, hoje nós vamos falar sobre teorias administrativas, que é um assunto também bem interessante dentro da administração e muito pedido em concursos públicos. Então, a primeira teoria, a gente vai navegando durante os anos nas teorias administrativas. A primeira teoria que nós vamos abordar é em 1903, com a administração científica, que foi a teoria da administração científica criada por Taylor. Ela enfatiza a administração das tarefas e tem o seu foco na organização racional do trabalho. Então, foi ali que começaram as primeiras teorias administrativas, onde acreditava-se muito que a administração ela era voltada mesmo para as tarefas, para a coisa operacional, e havia uma organização racional do trabalho, onde as pessoas elas executavam seus trabalhos de maneira racional, sem muito pensamento crítico a respeito. Então, bem geralzão sobre a administração científica. A segunda teoria é a teoria da burocracia, já em 1909, o principal autor dessa teoria foi o Max Weber. A teoria da burocracia, ela tinha muita ênfase nos procedimentos, nas tarefas, nas rotinas e também na especialização do trabalho e rigor nas normas. Então, era também, uma teoria que voltava-se muito para a questão da rigidez nos procedimentos. Acreditava-se que a administração, as empresas, elas eram geridas conforme procedimentos rígidos, de uma maneira que as rotinas tinham que ser bastante padronizadas, o trabalho bastante especializado. E aí nós vamos para a terceira teoria, que é em 1916, já com a teoria clássica, criada então por Fayol, onde ela enfatiza a administração voltada para a estrutura organizacional. Então, já era pensando a administração de uma maneira mais voltada para a estrutura, pela visão do homem econômico também, onde pensava-se que o homem ele era incentivado basicamente pelos incentivos materiais, a produtividade do funcionário ela era voltada apenas para os incentivos materiais. E aí nós vamos ter, em 1932, a teoria das relações humanas, onde as coisas elas começam a mudar um pouco. O principal autor foi Elton Maio, Então tem todo um estudo a respeito das teorias das relações humanas, Mas a gente vai falar bem o geral mesmo, que foi o homem como um ser social. Então eles começaram a ver que o homem não era só gerido por incentivos materiais, a produtividade, Mas que ele era um ser social, que possuía necessidades e aprovação também social. Então o funcionário ele tinha necessidades e começou a voltar os estudos mais também para isso, Para o funcionário como um ser humano efetivamente. Então descobriu-se que as organizações informais elas existem, que são as organizações fora da parte hierárquica, fora da parte burocrática, líderes informais, onde existem ali conversas informais, existe todo um aparato informal que está longe ali da parte hierárquica, da parte visível, são as organizações informais. E as relações interpessoais, elas interferem na produção. Então, descobriu-se que as relações interpessoais, elas têm interferência na produtividade ali do funcionário, então começou-se mais a valorizar mais essa questão das relações sociais, do ser humano mesmo, do funcionário como um ser social, Que tinha pessoas ao seu redor que necessitava do convívio de pessoas e esse convívio influenciava na produção dele. Aí nós vamos ter a terceira teoria, que é a teoria a teoria estruturalista, feita, elaborada ali por volta de 1947, onde ela apresenta um tipo de organização que se conecta ao ambiente e às demais organizações. Então percebeu-se que as organizações elas eram conectadas ao ambiente e às demais organizações, elas não eram espaços isolados, instituições isoladas. Elas se conectam no ambiente, existe todo um ambiente
por volta ali das organizações, sem deixar de lado também as necessidades dos colaboradores. Então, a teoria estruturalista, ela foi uma teoria que ela também tinha certa preocupação com os colaboradores, então ela não perdeu essa herança deixada ali pela teoria das relações humanas, né? E aí, criou-se uma nova visão do homem, né? A gente já falou do homem social, do homem econômico, mas agora o homem organizacional, que ele é um homem que sobrepõe seus desejos pessoais a fim de receber benefícios, né? Então, um homem que se ele pode receber benefícios, ele vai deixar de lado um pouco seus desejos pessoais para atingir esses alvos, esses objetivos que ele gostaria. Aí nós vamos ter também, né, em 1951, a teoria dos sistemas. Então, a teoria dos sistemas, ela foi desenvolvida por Ludwig von Bertalanffy. Ela tinha uma ênfase no ambiente também, né? A teoria estruturalista fala um pouco sobre o ambiente, mas a teoria dos sistemas, ela foca muito essa questão do ambiente, entendendo que a ideia da teoria dos sistemas dizia que os todos são formados de partes que são interdependentes. Então, existiam partes, né, que eram subsistemas, e todas essas partes formavam um todo que seria o sistema maior. Então, os sistemas eles podem ser abertos em ter interação com o ambiente ou fechados sem interação com o ambiente. Apesar dessa teoria ela ter sido aplicada ali na área da biologia, ela também foi aplicada na área das organizações, é aplicada, né, até hoje, entendendo as organizações justamente como esse sistema, né, que são interdependentes, as organizações são formadas de partes ali, que são interdependentes e que formam um todo geral, tá? E a questão também dessa interação, né, onde percebe-se que as organizações elas têm essa interação também com o ambiente. Aí nós vamos lá para 1954 com a teoria neoclássica, né? Então a teoria neoclássica, neo vem de novo, então ela é uma nova abordagem da teoria clássica, né? Dita lá por Fayol. Ela foi desenvolvida principalmente por Peter Drucker, né? Mas outros autores também tiveram parte nessa teoria, né? Foi a junção de vários pensamentos existentes. Então, essa questão que a teoria clássica dizia sobre práticas administrativas, tudo ela tinha também, né? Mas ela teve um foco em objetivos e resultados e consolidação, então, do termo PODC, né? Que foi também dita ali na teoria clássica, que seria planejamento, organização, direção e controle, que são uns pilares ali também da administração. E aí, em 1957, nós temos a teoria comportamental, que é a teoria behaviorista, né? Vários autores, eles contribuíram ali para essa teoria. Então, nós temos o Maslow, que elaborou a teoria da pirâmide das necessidades, né? Que depois a gente pode falar sobre ela. A teoria de Frederick Herzberg, que foi com a teoria também dos dois fatores, e a teoria de Douglas McGregor, que é a teoria X e Y, ambas voltadas para o comportamento das pessoas dentro das organizações, né? Então, houve uma ênfase à teoria comportamental, junção de todas essas teorias, que dava bastante ênfase nas pessoas, a preocupação com a organização e os processos e estudos do comportamento humano, né? Todas essas teorias, elas se voltavam muito para isso. Aí nós vamos ter em 1962, né, a teoria do desenvolvimento organizacional. O precursor desse movimento foi o Leland Bradford, não sei se vai ser assim mesmo a pronúncia, né, me desculpem se não for. As empresas, elas são influenciadas pelo ambiente interno e externo, né? Então, novamente, nós temos aqui a figura do ambiente, né? Falada na teoria estruturalista, na teoria dos sistemas. E agora, na teoria do desenvolvimento organizacional, né? Tem essa ênfase também. As empresas são influenciadas pelo ambiente interno e externo. No ambiente interno, o foco está em escolher bem, desenvolver e motivar, né, os colaboradores. E no ambiente externo é necessário considerar a tecnologia, a comunicação e a cultura organizacional. O processo de mudança é contínuo. Então,
tem os fatores internos e os fatores externos, e voltando ali também para que existe um processo, todo um processo de mudança. As empresas, as organizações, elas estão sempre nesse processo de mudança. Em 1972, nós vamos ter a teoria da contingência, né? Os principais autores também, nomes bem difíceis, vamos pular essa parte do nome deles, né? Mas não existe um modelo que se adapte a todas as organizações. Esse era o foco da teoria da contingência. Então, não existe um modelo para todas as organizações. As organizações, elas estão em constante mutação e não existe uma coisa fixa, né? Isso que dizia a teoria da contingência. Tudo é relativo, está em constante mudança. As organizações, elas se deparam com situações internas e externas, e por isso que existe essa constante mudança, e por isso que elas têm que se adaptar, e não existe um modelo fixo, né? Por quê? Porque existem situações internas e externas o tempo todo. O foco dessa teoria está na tecnologia como aliada para os resultados organizacionais. E aí nós vamos ter em 1990, que foi a última teoria com as novas abordagens, então, da administração, tá? Então, essa teoria é a teoria considerada da era moderna ou era da informação. Não existe, né, uma definição clara da teoria, mas a maior ênfase é na competitividade. Então, descobriu-se as organizações, né, que existe todo um processo de competitividade por volta, né, em volta ali das organizações. Por isso elas são dinâmicas, existem constantes inovações, novas ideias e conceitos e necessidade de adaptação. Então, esses foram os focos dessa teoria das novas abordagens da administração, que é o que nós estamos caminhando até hoje, né? Então, todas essas teorias, elas contribuíram para o conceito de administração, e nós estamos nessas novas abordagens, né? Visualizando as organizações como dinâmicas, como necessitando de constantes inovações, as novas ideias, então tudo isso permeando ali as novas abordagens, então, da administração. E aqui eu coloquei um desenho, né, que mostra, tipo, uma linha do tempo sobre as teorias administrativas de 1903 até 1990, né? Então, a gente vê aqui 1903, 1909, 1916, todas elas aqui. Entre 16 e 47, a gente teve só 1932, por a teoria das relações humanas. E aí, de 1972, a gente pula aqui para 1990 com as novas abordagens. Então, tá, esse aqui também é um conteúdo que eu sugiro vocês darem uma olhada, né? Que fala muito sobre a teoria geral da administração, tá bom, pessoal? Então é isso, até mais.